Oi, bom dia! Aqui é a Gil e a Pete lá no fundo latindo, né? Esse é o nosso canal, a minha história de terror. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo. Não se esqueça também, se você tiver algum conto de terror, alguma experiência sobrenatural e queira contar pra gente, me manda lá no e-mail que eu leio aqui pro pessoal conhecer essa história, tá bom? Vamos começar? Nós iríamos, né, já dar a introduçãozinha aqui do capítulo 2. Sem luz, câmera e assombração. Vamos, amiga? Só espero que ele não nos pegue primeiro. Responde Alice segurando o riso. Não tinha pensado nisso. Se ele for mais ágil, estaremos na merda. Dá tempo de eu desistir ainda? Não, você mesma disse que me deve ajuda. Ajuda. Tá, sua vaca. As duas riram. Riram da situação e terminaram de comer seu sanduíche de presunto, encarando o pátio do colégio como se fosse detentas de uma penitenciária de mulheres. Júlia conseguia fazer Alice rir, o que era algo raro, até mesmo sagrado. Ela era de poucos amigos e suas amizades só eram de oferta a pessoas verdadeiras. Obter uma gargalhada dela era quase coisa de mestre. Por fim, o último sinal do colégio tocou anunciando o fim da tortura de Alice, liberando a multidão de estudantes do pátio para seus carros de luxo ou para suas vans escolares. O transporte de Alice sempre pegava, pois não gostava que seus pais a levassem ou buscassem. O transporte que Alice sempre pegava era a bicicleta. Chegando em sua casa, como de costume, havia um bilhete colado na geladeira, todas as sextas-feiras, informando que havia comida no forno e dinheiro na gaveta próxima ao fogão. Alice estava sozinha em casa. Subindo as escadas até o seu quarto, percebe o quão horripilante sua casa era quando não havia ninguém. A entrada, com o pé direito alto, janelas enormes e cortinas brancas, passavam um ar de necrotério. Além do mais, a casa toda era pintada de um branco gelo que Alice sempre associou aos hospitais. Apertou os passos e entrou em seu quarto de cor de rosa queimado. E uma parede preta onde estavam seus posters de banda de metal. A única coisa que Alice queria fazer era entrar em sua banheira com água quentinha e relaxar. Preparou sais de banho, roupão, chinelo de pelúcia e um pijama do Bob Esponja, que estava tocando guitarra, e foi um presente de sua avó, que lhe dera no seu aniversário de 18 anos. Colocou seus fones JBL e entrou na água. Fechou os olhos e rapidamente caiu no sono. De repente, Alice estava numa sala comprida, com várias gavetas do teto ao chão. O local estava quase todo escuro, se não fosse por um feixe de luz que passava pela porta entreaberta. Eu acho que eles não vão parar não, vai ter que ser assim mesmo. Ela reparou que a sua respiração soltava uma fumaça. Procurando suas mãos, notou que estavam amarradas. Só conseguia mover a cabeça e viu que estava numa mesa de ferro. E ao longe tinha uma mulher parada, toda de branco, olhando para ela. Essa mulher estendeu o braço esquerdo para Alice como se estivesse lhe chamando. Mas então, seu braço se alonga de uma forma inumana e seus dedos e unhas cresceram e tomaram uma aparência cadavérica, chegando aos pés de Alice, que o agarra. Alice grita com toda a sua força e todo o seu fôlego e acorda assustada na banheira, se debatendo, quase derrubando seu fone de ouvido na água. Se levanta abruptamente e escorrega para fora da banheira, caindo no tapete de crochê.
Neste momento, repara na marca de queimado em sua panturrilha direita. Era o formato perfeito de uma mão. Assustada, se enrolou no roupão e desceu. Desceu as escadas rumo à adega. Pegou uma garrafa de uísque e encheu um grande copo sentando-se na bancada de pedra. Aguardava Júlia ligar desmarcando, dizendo que era loucura e que isso não existia. Mas ao invés disso, Alice escutou a campainha da casa tocar. Se levantou aliviada da amiga não ter desistido, porque lá no fundo ela não queria ficar sozinha, né? E olhou pela câmera de segurança, onde havia Júlia com uma enorme mochila de rodinhas e mais algumas sacolas nos braços. Alice não fazia ideia do que se tratavam aquelas sacolas. Amiga, abre aí logo, estão pesadas essas malas? Já abri, empurra o portão. O que você trouxe aí? São algumas coisinhas que eu peguei na casa da minha prima, ela é bruxa. Então, eu peguei velas, incensos, tábua Ouija, essas coisas assim pra gente fazer umas macumbinha básica. Tábua Ouija? Você não espera que eu vá tentar me comunicar com aquela coisa, né? Sim, vamos tentar se como... Quê? Mas não, vamos mesmo. Me recuso a ir tão longe assim. Além do mais, você não sabia se livrar nem mesmo de uma barata voadora, imagina de um demônio, não? Não vamos, e ponto final. Precisava expor o meu medo de baratas assim? Precisava. Deixa eu ver essas coisas aí. Nossa, tomara que não coloquemos fogo na casa. É uma opção? Para! Dá pra você levar isso a sério? Rebate Alice, mostrando a marca de queimadura na panturrilha. Caraca, o que é isso? Aconteceu agora há pouco no banho. Apareceu durante um sonho muito estranho, muito vívido que eu tive. Era tão real. Acho que nós estamos lidando com uma coisa bem pesada aqui. Não seria melhor chamar alguma pessoa que sabe trabalhar com isso? Essa sua prima, por exemplo, ela não saberia fazer um banimento, um exorcismo, algo do tipo? Sim, ela sabe. Vou mandar mensagem pra ela. Mas escuta, seus pais voltaram tarde, né? Pra dar tempo de arrumar toda a bagunça antes, você sabe. Velas, incenso. Ah, sim. Eles saem pra um baile e voltam quase no dia seguinte, quase ao amanhecer. Todas as sextas-feiras. Eu nunca vejo eles chegando. Aí dormem até tarde e só nos encontramos no almoço. Que legal, queria que meus pais tivessem tentado uma relação assim, antes de se divorciarem. Minha prima respondeu minha mensagem. Menos mal. Todas as câmeras já estão posicionadas no quarto. A sua casa é bem bacana, né? Bem maneira. Olha o tamanho dessa porta, cara. Olha, me senti naqueles filmes antigos de castelo. Fala Júlia, observando o hall de entrada da mansão. Valeu, isso é coisa da minha mãe, ela é arquiteta. E desenhou essa casa a cada centímetro. É a casa dos sonhos dela, sabe? Essa porta grande, esse pé direito alto assim, me causam arrepios. Subiram as escadas e foram para o quarto de Alice. Sentaram no tapete próximo ao pé da cama e arrumaram um barbante que estava sobre o pé da cama. Organizaram um colchonete ao lado da escrivaninha, colocando um abajur pequeno no chão, no alcance das mãos de quem fosse dormir ali. Júlia recebe uma outra mensagem de sua prima pedindo para abrirem o portão. Quando Sarah entra na mansão, a temperatura cai de forma repentina, fazendo sair fumaça da boca das meninas. Isso não é nada bom. Tem uma energia de morte aqui. Tem certeza que deseja ir até o fim com isso? Coisas muito ruins podem acontecer, coisas que talvez fujam do meu controle, questiona Sarah, a médium que é bruxa. Já estamos aqui, vamos até o fim, responde Alice. Tudo bem. Bom, em minha bolsa eu trouxe mais algumas coisas. Tem um atabaque pequeno, chocalhos, ervas de arruda e sal grosso.
algumas velas pretas e colares de turmalina negra. Vou retirar esse tapete daqui. Vou desenhar um pentagrama no chão, pode ser? Você não se incomoda? É com tinta vermelha. Não vai sair fácil. Não se preocupe. Depois a gente limpa toda a bagunça. Me ajude a empurrar sua cama. Quero que o pentagrama pegue a parte inteira do quarto, inclusive debaixo da cama. Está bem. As meninas desenharam um pentagrama conforme instruções de Sara, posicionando as velas pretas em suas pontas. O sal grosso com as ervas foram colocados em um caldeirão pequeno de ferro no chão, ao lado da porta, longe das cortinas, e ateado fogo com álcool em gel e pedaços de vela para que a chama pudesse durar mais tempo. Alice olhava tudo aquilo com um misto de curiosidade e medo. Isso é algum ritual? Sim, vamos fazer uma desobsessão. É para ser mais efetiva. Vamos esperar a entidade chegar até você. E ela geralmente vem quando você dorme, não é mesmo? Então você vai tomar um chá com calmante para cair num sono profundo. E eu vou cuidar do resto. A Júlia vai ficar de sentinela e correr para pedir ajuda se algo sair do controle. Tudo bem. Eu acredito que a entidade costuma aparecer por volta das 3:30 da madrugada. A última vez eu consegui mover a cabeça um pouquinho assim e vi no meu rádio relógio que era o horário das 3:33 da manhã. Muito bom, pelo menos temos um norte de quando começar. Esse horário é bem conhecido como a hora das bruxas. Acreditamos que entre as 3 e as 4 horas da madrugada, o véu entre o mundo dos mortos e dos vivos fica mais fino. E que muitos espíritos conseguem transitar pelas ruas e entrar nas casas livremente. Se a pessoa não tiver nenhuma proteção espiritual, eles fazem a festa. Eu deveria ter alguma religião? Aí eu estaria protegida? Não necessariamente uma religião. Religião não salva ninguém. O que salva é sua fé. É a sua espiritualidade. Até porque Jesus não disse, vai, toma a tua cama e anda, porque a sua religião te salvou? Não. Ele disse, vai, toma a sua cama e anda, porque a sua fé te salvou. Não a tua religião. As pessoas não entenderam as mensagens de Jesus ainda e se prendem às religiões. Verdade, faz todo sentido. Afirma Alice pensando sobre o assunto. Terminando de arrumar todos os itens, Alice toma o chá com algumas gotas de calmante e se deita. Júlia se deita no colchonete e Sara na poltrona, beirando a janela, com o celular nas mãos, programado para despertar às 3 horas da madrugada. Todas adormecem. As câmeras de Alice começaram as gravações às 2 horas da madrugada, com bateria suficiente para mais 8 horas. Uma senhora câmera, né? A câmera de fotografia estava programada para agir somente em caso de movimento. Ela captava o calor do local se houvesse alterações. Bateria uma foto se houvesse algum movimento. Eram 2h45 da manhã, quando a primeira foto foi registrada. Sara ainda estava dormindo e Alice em sono profundo. A única pessoa que acordou com o barulho do clique foi Júlia. Ela estava tremendo de medo, imóvel, olhando a sombra parada na porta do quarto. Deixa eu começar a pegar. Como uma nuvem, a sombra se abaixa, tomando uma forma rastejante, passando pelo caldeirão com ervas, adentrando o círculo mágico que estava desenhado no chão. Júlia pega o celular e manda uma mensagem com letras aleatórias para Sara, na esperança do celular fazer barulho e ela acordar, mas sem sucesso. O celular não emitiu nenhum som. Então Júlia toma coragem
e vira a câmera do celular para a entidade e bate uma foto, sendo a pior das decisões que tomara, pois o celular estava com o flash ligado e fez um barulho de pato ao bater a foto. Bater a foto. Droga de aplicativo! Não acredito que esqueci de tirar essa merda! Merda! Sussurra Júlia xingando ela mesma. A entidade percebe a presença de Júlia e volta sua atenção para ela, se aproximando e se levantando, ganhando forma novamente. Desta vez apareceu como uma criança, esticando as mãos para Júlia, os olhos tristes e marejados. Júlia quase se comove com a cena até que Sarah joga um punhado de sal na entidade, que se desfaz e volta rapidamente ao formato de um homem alto, sem rosto, com os olhos vermelhos. Sarah inicia uma reza, fazendo a entidade se afastar de Júlia, a câmera registrando várias fotos em seguida. A chama do caldeirão estava mais alta e alaranjada. O quarto estava frio como um frigorífico e Alice estava sentada na cama com os olhos virados para trás. Alice se sentou na cama, ela estava deitada. De repente ela ficou sentada com os olhos revirados. Ai, que medo. Imagina a cena. Apontando para frente, falando em um idioma que Sarah desconhecia. Júlia se levanta num pulo, correndo em direção à porta, mas Sarah a repreende, impedindo-a de sair do círculo mágico. Não saia do círculo. Precisamos de ajuda. Olha, Alice está possuída por alguma coisa. Não saia do círculo. Se você sair, não poderei te ajudar. Preciso puxar a Alice para dentro do círculo. Me ajuda. Está doida? Acha que vou relar um dedo nela estando possuída? Muitas fotos estavam sendo batidas, o flash da câmera não parava. Capítulo 3. Não saia do círculo. E aí, galera, tá esquentando, né? Olha, eu quando escrevo, eu meio que mergulho no personagem. E eu tento imaginar todo o cenário. E essa parte da possessão, imagina, a menina tava dormindo profundamente e de repente ela senta na cama, com o olho virado para trás, apontando pra alguma coisa assim, e falando no idioma que ninguém entende. Eu cagava nas calças. Cagava. Mijava. Tive só perna pra quem tem, meu filho. Fica aí você, seu demônio, que eu vou correr. É pra bem longe daqui. Capiroto, fique com a minha casa, com o meu carro, com tudo. Que eu tô evasando. Brincadeira. Eu ia soltar só sei lá, um incenso na cara dele, um sal grosso. Sai da minha casa, demônio. Na verdade, eu não sei qual seria a minha reação. Na verdade é essa. Mas se você tá gostando, curte. Não esquece de dar um like aqui em cima, porque o algoritmo, ele entende assim. Estão gostando, vou compartilhar o vídeo para mais pessoas. Se vocês não curtem, eu fico falando com as paredes, porque ninguém vai ouvir a história, porque o algoritmo não vai compartilhar o vídeo, tá bom? Se inscreva para você acompanhar o terceiro capítulo, o quarto e o quinto que virão, para você acompanhar a história e se divertir também, porque não dá pra fazer um terror só com terror, né? Sempre sai umas merdinhas, umas piadinhas no meio do assunto. Curte, compartilha, siga, se inscreva, manda o seu relato pra mim se você quiser. Beijo, até o próximo vídeo.